Que bom que eu te encontrei. Aqui eu me encontro reservado no momento de consagração e de oração em busca de capacitação, em busca de discernimento para os dias maus que nós estamos vivendo. Não somente para que a minha fé ela venha a ser fortalecida, mas também para que eu possa saber ajudar o meu povo. Esse é o desejo do meu coração. E o Senhor inspirou o meu coração de uma cena que um tempo atrás eu vi sobre o mundo animal. 2 antílopes machos, eles estavam brigando entre si para ter a supremacia diante das fêmeas. E aqueles 2 machos muito fortes, com seus longos chifres, eles estavam se gladiando. Em um determinado momento da peleja entre eles não perceberam que um leopardo estava se aproximando. E o leopardo, com a sua astúcia, os surpreendeu, os 2 que estavam na peleja, os 2 antílopes machos. Acabou no fim abatendo um dos antílopes e devorando. Quando essa cena me veio à minha mente, o Senhor coloca no meu coração algo muito forte relacionado ao que está acontecendo com a nossa nação chamada Brasil, com pessoas que têm autoridade que foi constituída por Deus, autoridades que estão exercendo pelo poder do voto e que neste momento de pandemia, de caos aparente no Brasil, 2 frentes estão se gladiando, 2 frentes estão numa luta intensa e não percebendo um inimigo em comum. De um lado está o governo, constituído por um presidente que foi eleito pelo povo, que é assessorado por ministros, e do outro lado, opositores, composto por frentes e mais frentes, que até então, um tempo atrás, eram inimigos. E hoje, eles se unem e se fazem de amigos para combater o governo, para descaracterizar o governo e, se possível, dizimar o governo. E nós temos visto na mídia, todos os dias, o governo de um lado e os opositores ao governo do outro lado se gladiando. E ambos não estão percebendo que um inimigo em comum está se aproximando. Ambos percebem que de fato há um espírito da morte que está passando entre as cidades, está ceifando vidas de inocente, está gerando tragédia em famílias, que de uma forma também subliminar, direto ou indiretamente, empresários, trabalhadores, todos estão sendo afetados. Mas todo dia nós temos visto o governo e a oposição se gladiando, um tentando superar o outro para que a sua supremacia venha prevalecer. Eu volto a dizer, ambos têm um inimigo em comum,
E esse inimigo em comum é a pessoa do anticristo, que até o presente momento ele não se materializou, ele não se faz presente no mundo, mas o seu espírito já opera. Não se escandalize do que vocês vão ouvir, que o Senhor me mostrou. Talvez é muito fácil olhar para a oposição e qualificá-los todos como fosse agente do mal, que querem dominar o Brasil para praticar o mal. É um grande engano que pensar que no governo são pessoas do bem que querem lutar contra o mal para que o bem prevaleça nessa nação chamada Brasil. Por falta de profeta, de homens e mulheres com discernimento de espírito para alertá-los das astúcias que o inimigo em comum de ambos está fazendo, permitindo que ambos estejam se gladiando, tentando matar um ou outro, para depois abater com facilidade aquele que talvez desapercebido e ser devorado. O Senhor me mostrou isso com uma clareza muito grande, que me dera que eu pudesse, mas quem sabe este vídeo chega até Brasília. Quem sabe esta palavra de discernimento chegue às autoridades do governo, assim como o próprio presidente, ele mesmo citou. Ele apresentou a caneta dele e ele disse que através da caneta dele, ele tem o poder de abater ou então tirar aquele que está querendo se impor. A direção do Brasil corre um grande risco, porque aqueles que estão na condição de governo, assessorando o governo, existem conselheiros, como em toda a história da humanidade, todos os reinos que sempre teve o conselheiro. E não é tão diferente no presidencialismo. Existem pessoas estas que Deus tenha misericórdia e compaixão, principalmente essas que se apresentam serem representantes de Deus na terra, que até mesmo falam em nome de Deus, se transvestem e apresentam uma aparência de piedoso, de bondoso e de justo. Mas o desejo do meu coração, e eu creio que isso há de acontecer, que esses falsos conselheiros que têm induzido ao governo tomar atitudes que está desapercebido ao mal maior, esses conselheiros que, dominado pela mente, pelo espírito do anticristo, sejam desmascarados, que todas as suas atitudes, que movido por um sentimento e um pensamento, os mesmos venham cair por terra em nome de Jesus, para o bem-estar desta nação chamada Brasil. E o desejo do meu coração é que aqueles que se encontram na oposição, que não perceberam que se associaram até então homens e mulheres
que sangraram essa nação, que fizeram e fez com que esta nação, o Brasil, enterrasse milhares e milhares de brasileiros, não somente por fome, por praga, por doenças, devido à injustiça social. Que as pessoas do bem que estão na oposição venham despertar enquanto é tempo e não se associar com esses que têm as suas mentes cauterizadas, sentimentos perversos, movido pelo espírito do anticristo. E que as pessoas de bem, seja na oposição, ou seja na situação que esteja no governo, que possam unir as suas forças em prol desta nação chamada Brasil. Que venham reconhecer os desvios que praticaram, seja na ingenuidade, seja na própria ignorância por falta de discernimento, de sabedoria, se arrepender diante de Deus, pedir perdão, aí sim, esta humilhação, este jejum, ele será aceito. Rachamanabacá. Em contrapartida, enquanto essas duas frentes estiverem se gladiando, certamente o inimigo em comum está se aproximando ferozmente para devorar, seja quem estiver na situação, como também na oposição. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Desperta, tu que dormes, porque certamente aquele que prometeu, ele é fiel e verdadeiro e justo para cumprir toda a sua palavra dita, não somente para a sua igreja, mas também para todas as nações. Em nome de Jesus.